Eles representam cerca de 40 a 50% do total da nossa massa corporal. O Sempre Bem fala agora sobre os músculos. E a gente está aqui novamente com o Dr. Moacir Bezerra, que é ortopedista e nutrólogo. Moacir, qual que é a importância dos músculos no nosso corpo? Os músculos tradicionalmente são conhecidos pela questão do movimento, né? Mas além de movimento, eles dão também sustentação para o corpo. É responsável pelo equilíbrio, muito importante. E também o músculo é uma fonte muito grande de consumo de nutrientes, tá? Então ele é responsável, quando em boa quantidade, pela manutenção da nossa saúde metabólica e também é o local onde se produz calor no nosso corpo, então manutenção da temperatura corporal. Além disso, de uns anos para cá tem se estudado o músculo como um órgão produtor de substâncias que vão agir em outros tecidos, melhorando a qualidade da saúde geral. Então tem substâncias que o músculo produz que vão agir no cérebro, melhorando memória e aprendizado, que vão agir no pâncreas, melhorando o metabolismo da glicose, impedindo que você seja diabético. Então o músculo age também diminuindo o risco de você ter doenças malignas como câncer, principalmente de mama e cólon, né, de intestino grosso. E outros tecidos, né? Claro, também no osso, importantíssimo, né? A ação do músculo diretamente sobre o osso. Estão intimamente conectados, né? Um ao outro. Então, saúde de osso e saúde de músculo andam bem juntas. Sim. E qual que é a melhor maneira de deixar esses músculos saudáveis? Primeiro, a prática de exercício? Atividade física e nutrição, principalmente, notadamente o consumo de proteína. Também alguns nutrientes, outros e suplementos, mas notadamente o consumo de proteína em quantidades adequadas. Aqui a gente tem alguns exemplos. Em relação a tênis, por exemplo, tem que tomar cuidado, né? Ver qual que é o tênis mais adequado. Em relação à prática de atividade física, o uso do tênis é importante, né? Principalmente aquelas pessoas que têm necessidade maior de uso de amortecimento, né? Então, pessoas que têm uma pisada supinada precisam de um pouquinho mais de amortecimento. E a escolha do tênis é importante para não machucar o pé, para ser bem confortável, né, também. Sim. Hoje a gente fala de 4 tipos de exercício. O exercício aeróbico, né, onde o tênis será mais importante. Exercícios de força, tá? Então, importantíssimo que se faça uma atividade física de força na idade de adulto jovem para alcançar esse máximo, certo? E a partir daí tentar manter esse pico até a terceira idade. Como eu falei anteriormente, então, atividade aeróbica, de força, exercícios de alongamento, eles são muito importantes, tá, para a saúde do músculo, para que ele tenha um melhor grau de elasticidade, ele consiga ter uma amplitude de movimento melhor para que se faça as atividades da vida diária de maneira adequada, tá bom? E exercícios de equilíbrio, então, que também são muito importantes. Tá, devem ser feitos especialmente na terceira idade. E o que acontece com os nossos músculos quando a gente chega na terceira idade, aí vem esse declínio aí da massa muscular? Esse declínio se dá por perda mesmo da massa, tá? Então, existe uma troca, tá? Imagina que o corpo está sempre trocando o tecido, tá? Ele vai retirando o tecido antigo e depositando o tecido novo. Isso acontece também com os ossos, com todos os tecidos do corpo, na verdade, né? E com o tempo vai diminuindo, continua tirando e vai diminuindo a deposição de tecidual, né? Também há uma substituição de músculo por gordura, tá? Então existe uma chama-se substituição gordurosa do músculo. Não é o mesmo processo, mas do mesmo jeito que no fígado, por exemplo, se deposita gordura, né, que chama-se esteatose hepática, existe um tipo de esteatose no músculo do indivíduo idoso, onde existe uma deposição de massa de gordura. Os mecanismos são um pouco diferentes, mas seria mais ou menos a mesma coisa para a gente ter uma ideia, né, do que seria. E aí, como é que funciona a suplementação no caso do idoso? Bem, o mais importante realmente na questão da saúde do músculo é a ingestão de proteína. São duas coisas que não podem ser desconectadas. Ingestão de proteína, tá, em quantidade adequada, leite e seus derivados, né, queijo e iogurtes, ovos, tá, músculo dos animais, carne de frango, carne de aves em geral, carne de mamíferos e peixes, tá? Além disso, alguns nutrientes são importantíssimos, como o ômega 3, né? Sempre entendendo que devem ser consumidos através de fontes naturais, seriam os peixes, né? E oleaginosas. Creatina, que é um suplemento que você pode comprar e usar isso sob a orientação do nutricionista ou do médico, tá? Que é um suplemento para ganho de massa muscular e força, e que também está presente nos músculos dos animais, principalmente nos músculos dos mamíferos. A gente tem que fracionar essa ingestão proteica porque existe uma dificuldade do músculo de absorver muita proteína, mas sempre entender que nada funciona sem atividade física associada. Você pode tomar os melhores suplementos, comer a melhor proteína em quantidade adequada e não vai ter uma boa saúde se não fizer exercício. Ótimo, muito obrigada, viu, Moacir? Eu que agradeço o convite.